Máquinas térmicas. Segunda lei da termodinâmica. A máquina tem a função de realizar trabalho a partir da transformação de energia. Mas, em toda transformação de energia, sempre rola um desperdício. Ou seja, não existem rendimentos de 100%. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, um pretexto. Uma questão do vestibular da Unicristos, a prova para a medicina, prova de conhecimentos gerais, 2012. A questão de número 35. Olho na tela. Uma usina elétrica experimental no laboratório de energia natural no Havaí gera energia elétrica a partir do gradiente de temperatura do oceano. Como sempre, a gente vai tentar ser crítico no uso da linguagem. Cuidado com essa expressão gera energia elétrica. Toda vez que se fizer referência à energia, o que é a primeira coisa que eu sempre peço para você lembrar? A energia não se cria, a energia se transforma. Então, normalmente quando se fala essa coisa de gerar energia, criar energia, pode dar uma interpretação errada e isso pode fazer falta em algum momento, em alguma interpretação de questão. Não vai ser o caso aqui, mas só para a gente aproveitar o pretexto para poder lembrar da teoria básica, ok? Vamos continuar a leitura. A água da superfície está a 27 graus Celsius e a água em profundidades elevadas está a 6 graus Celsius. Falou em gradiente de temperatura. Água da superfície, 27 graus Celsius e água em profundidades elevadas, 6 graus Celsius. Queria aproveitar aqui também para fazer uma outra referência importante. Quando você estuda termologia, está muito acostumado com o ΔT, a variação de temperatura. E aí quando fala delta de qualquer coisa em física, ou seja, a variação de qualquer grandeza, é uma referência à mudança no valor dessa grandeza ao longo do tempo. Então, se você estabelece um intervalo de tempo, existe um antes e um depois. Existe um início e um fim. Então, normalmente, todo mundo sabe, delta de alguma coisa é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. É importante reparar que quando você fala gradiente de temperatura, entenda-se, diferença de temperatura, isso não é uma variação. Não está levando em consideração uma mudança no valor da temperatura ao longo do tempo, mas sim, num determinado instante, duas temperaturas de valores diferentes. Nesse caso, ele fala da água que está na superfície e da água que está numa profundidade mais elevada, ou seja, 27 graus Celsius e 6 graus Celsius. Então, só para ficar ligado nessa diferença entre gradiente, ou seja, diferença de temperatura, e variação de temperatura, ok? Olho na tela. Supondo que rendimento seja de acordo com o ciclo de Carnot, o rendimento dessa máquina de acordo com o ciclo de Carnot, e que a usina deve produzir uma potência útil de 210 kW. A que taxa deve ser extraído o calor da fonte quente? E aí dá as opções aí, as alternativas em quilojoules por segundo. Bom, o que a gente precisa ficar esperto com relação ao que foi pedido no enunciado? Como eu disse antes de ler a questão, quando você fala de máquinas térmicas, você está falando de transformação de energia para realização de trabalho. Mas não existem rendimentos de 100%, ou seja, você não consegue transformar tudo em trabalho útil. A máquina esquenta, faz barulho, e é uma coisa importante, sempre que se faz barulho é som. Som é energia sonora. A energia não se cria, se transforma. Então até o barulho, os sons produzidos no funcionamento de uma máquina significam perda de rendimento, porque parte da energia total está sendo utilizada não na forma útil, mas sim na forma desperdiçada, na produção de calor e na produção de som. Então, tanto que a questão fala, gerar uma potência útil de 210 kW. Útil é o que sobra do total produzido depois que você tem um certo desperdício. Daí onde se fala em rendimento. É importante lembrar que rendimento nem é um conceito de física. Rendimento pode ser encarado como um conceito de matemática. Rendimento é você comparar o que você consegue de útil a partir de um total possível. Eu sempre faço a mesma comparação. Todo mundo sabe o que é rendimento desde que se alfabetizou na escola. Porque depois que você se alfabetiza, começa a fazer prova.
E as provas valem quanto? 10. 10 é o total possível. E aí então o que é que você espera? O melhor rendimento possível na prova. Então se você tira um 7 na prova, você tirou 7 pontos de um total de 10 possíveis. Então você tem um rendimento de 70%. Então rendimento é uma coisa que a gente conhece. É o quanto você consegue extrair de útil a partir de um total possível. Agora, o que foi dito de diferencial nesse enunciado, nessa questão, é que considere a usina funcionando com um rendimento equivalente ao ciclo de Carnot. E aí então é onde entra a demonstração de conhecimento para poder chegar na resolução da questão. Olhe na tela. Inicialmente, a gente precisa lembrar o que é uma máquina térmica. Então eu queria que você desse uma olhada na figurinha aqui no canto. É sempre importante lembrar desse esquema para a gente lembrar o que é uma máquina térmica. Quando você fala uma máquina térmica, significa um gradiente de temperatura entre uma temperatura mais alta e uma temperatura mais baixa. Então vai haver um fluxo espontâneo de calor. E aí vamos prestar muita atenção aos detalhes, tá? Não é que o calor sempre flui da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, mas espontaneamente, ou seja, sem nenhuma ação externa, ele vai fluir sim do corpo mais quente para o corpo mais frio. A ideia é exatamente aproveitar esse fluxo espontâneo de calor e dali extrair trabalho, ou seja, aproveitar uma parte dessa energia que está fluindo espontaneamente. Onde é que entra a história do ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot é um ciclo teórico. O ciclo de Carnot é o raciocínio de qual seria o maior rendimento possível de ser obtido, sem ferir a segunda lei da termodinâmica, ou seja, não existem rendimentos de 100%, considerando que vai ser desperdiçado, mas a um determinado gradiente de temperatura, qual seria o maior rendimento possível de ser extraído de uma máquina. E aí é onde entra o ciclo de Carnot. Lembrando que o ciclo de Carnot, não que vai precisar para essa questão, mas a ideia é utilizar a questão como um pretexto para lembrar da teoria. O ciclo de Carnot é composto por 4 fases. São 4 transformações alternadas 2 a 2, onde eu tenho 2 transformações isotérmicas alternadas com 2 transformações adiabáticas. E aí vamos lembrar, transformação isotérmica, uma transformação gasosa onde a temperatura permanece constante. Transformação adiabática, transformações gasosas onde não há troca de calor. E aí o que é que nós sabemos sobre qualquer ciclo termodinâmico? Se é um ciclo, começa e termina com as mesmas variáveis de estado. Lembra as variáveis de estado de um gás? Pressão, volume e temperatura absoluta. Então, peraí. Se eu estou falando ciclo termodinâmico, eu estou dizendo fechar o ciclo, começar e terminar com a mesma pressão, com o mesmo volume e, o mais importante, com a mesma temperatura absoluta. Logo, se num ciclo termodinâmico, como no ciclo de Carnot, eu não tenho variação de temperatura absoluta, eu não tenho variação de energia interna. Entretanto, eu tenho realização de trabalho. Afinal de contas, de que é que serviria uma máquina se não houvesse realização de trabalho? E aí agora vem o confronto entre o rendimento de uma máquina térmica qualquer, o conceito de rendimento, que eu discuti agora há pouquinho, fazendo analogia com a nota de prova, e o rendimento específico de um ciclo de Carnot. Então a gente tem essas duas expressões. Se você fala do rendimento como um conceito, é comparar a potência útil que você consegue obter do total possível, do total teórico, desprezando os desperdícios. Agora, o que é que o Carnot conseguiu demonstrar para o seu ciclo? Que no ciclo teórico de Carnot, para o rendimento máximo possível, dado um gradiente de temperaturas, ou seja, a diferença estabelecida entre uma temperatura menor e uma temperatura maior, o rendimento da máquina de Carnot pode ser calculado assim. 1 menos a razão entre a temperatura menor e a temperatura maior. É extremamente importante que a gente saiba o significado da expressão do rendimento de Carnot. Duas coisas. Primeiro, repara o seguinte, é temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Matematicamente falando, é a menor temperatura sobre a maior. Significa dizer que ali eu vou ter uma fração cujo resultado é sempre 0, alguma coisa. Nunca vai dar um resultado maior que 1. Então, óbvio, eu nunca vou ter rendimento negativo. E o mais importante, repara o que é que seria necessário para que uma máquina conseguisse um rendimento de 100%. Ora, matemática, tá? Rendimento de 100% seria a potência útil igual à potência total, ou seja, um rendimento igual a 1. Para isso, aquela fração, a razão entre as temperaturas, teria que ser 0.
Para isso, a temperatura da fonte fria teria que ser 0 Kelvin, o zero absoluto. Mas aí é uma coisa que você sabe, o zero absoluto é atingível? Não. Então, se não é possível atingir o zero absoluto na prática, significa dizer que aquela temperatura da fonte fria nunca pode ser zero. Logo, o rendimento, nem no ciclo de Carnot, jamais seria de 100%. Bom, para resolvermos a questão, nós temos uma usina, vamos considerar uma máquina térmica, funcionando com o rendimento do ciclo de Carnot. Então eu tenho a igualdade entre as duas expressões. E a partir daí é que eu vou conseguir resolver essa questão da prova da Unicristos. Vamos fazer os cálculos? Partindo então da expressão que nós obtivemos, a potência útil comparado com a potência total, nesse caso é equivalente ao rendimento do ciclo de Carnot, 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Ora, coletando as informações, já foi dito no texto que a potência útil é 210 kW. A pergunta é sobre a potência total. Vamos repetir na expressão a igualdade, o 1 e o menos. A temperatura da fonte fria já foi dito 6 graus Celsius. Agora, cuidado com essa situação. Coisa importante para se lembrar, e isso não tem exceção. Falou em gases e falou em termodinâmica, não existe temperatura. Olha a linguagem. É temperatura absoluta, ou seja, medida na escala absoluta, que é a escala Kelvin. Então, normalmente, é praxis as questões apresentarem a temperatura em graus Celsius. Aí, na hora da prova, você se distrai, esquece da história do Kelvin, coloca os valores aí, não vai cair nessa pegadinha, não. Na hora que for trabalhar com a temperatura, já sabe, muda para Kelvin. Vamos fazer isso? Lembrando que Kelvin é igual a Celsius mais 273, lá das aulas de escala termométrica. Então, para obter a temperatura Kelvin, sabendo que Celsius é igual a 6, nós teríamos um Kelvin de 279 para a menor temperatura, 279. Comparado com a temperatura maior, onde nós teríamos 27 graus Celsius, então equivaleria a um Kelvin igual a 300. Repara agora que é uma questão de matemática. Nós temos uma equação de primeiro grau e uma variável, que é exatamente a potência total. Então, 210 sobre o que eu quero descobrir igual. Aqui onde eu tenho 1, eu posso tratar como se fosse 300 sobre 300, porque aí então é como se eu estivesse fazendo o mínimo para fazer essa diferença entre as frações. Nesse caso, 210 está para a potência total, assim como 21 está para 300. E aí uma conta legal, 210 é 10 vezes maior do que 21, de tal maneira que a potência total, meios pelos extremos, ficaria de 3.000. Não esquece que a gente está operando com quilowatts. Então, 3.000 quilowatts. E aí, lembrando da análise dimensional da unidade, 3.000 quilowatts significa 3.000 kilojoules por segundo. A expressão que foi utilizada no enunciado é a taxa de calor que deve ser extraído. Lembrando que taxa é sempre comparar alguma quantidade com o tempo. Nesse caso, então, marcaremos como resposta a alternativa E. E aí, para a gente fechar, não esquecendo aquela característica da prova da Unicristos. A prova de física que sempre traz um texto antes do enunciado, e aí eu tenho demonstrado vídeo após vídeo, se você estiver acompanhando aí na sequência, que a gente resolve a questão sem olhar para os textos. Mas como o objetivo aqui é aproveitar para fazer revisão e aprender mais da teoria, vamos dar uma olhada no texto que acompanhou essa questão no original da prova. É normal irmos à praia e ao tomarmos banho de mar, observamos que a água na parte de cima está morna e lá no pé sentimos ela fria.
essa diferença de temperatura acontece também nas partes profundas dos oceanos. E a isso é dado o nome de gradiente de temperatura. Foram os americanos que em 1979 instalaram uma usina desse tipo e até hoje vem aperfeiçoando esse sistema e desenvolvendo cada vez mais a capacidade de geração de energia elétrica. O princípio de funcionamento dessas usinas consiste em fazer circular um fluido de baixo ponto de ebulição em um tubo que esteja ligado à parte superior do oceano e à sua profundidade. Dessa forma, o sistema tubular estaria sujeito à diferença de temperatura, estabelecendo-se um sistema de fluxo constante. Esse fluido vaporizado movimenta uma turbina que aciona uma energia elétrica. Fluido vaporizado num sistema de fluxo constante movimenta uma turbina que aciona um gerador de energia elétrica. Bom, só para encerrar, se você procura na internet, eu coloquei aqui 2 gráficos e tem a referência do texto ali do lado, existe um site chamado OTEC, é uma abreviação, OTEC, de Ocean Technology Energy Conversion, ou seja, um sistema tecnológico de conversão da energia dos oceanos, onde você consegue obter informações sobre esse tipo de tecnologia. E mais comum do que a gente imagina. Você consegue encontrar lá, inclusive, as regiões no mundo onde existem usinas desse tipo. Vale a pena observar onde se falou da diferença de temperatura entre 2 camadas do oceano, e isso tem a ver com o quê? Uma coisa que a gente também estuda, lá nas aulas de ótica e também nas aulas de ondulatória. Nossa principal fonte de luz e de calor é o Sol. Então, o aquecimento da água, ele vem desse calor absorvido, dessa radiação eletromagnética absorvida do Sol. Lembrando que a radiação precisa atravessar as diferentes camadas de água. É por isso que existem diferentes temperaturas em diferentes profundidades. E ainda precisa ser levado em consideração mais uma coisa. Lembra que a água tem um alto calor específico. E o que é que isso significa? Muito calor para pouca variação de temperatura. É isso. Então, curtiu o vídeo? Se tiver entendido tudo, se tiver curtido, se souber de alguém que está precisando de ajuda em física nesse conteúdo, lembra, compartilha. E não esquece, aí embaixo, ó, dá um joinha. Se tiver ficado com dúvidas, se quiser mandar alguma sugestão, inclusive pedir questão, de alguma questão legal que você viu para a gente incluir aqui no canal, simples, aí embaixo, ó, nos comentários. Deixa seu recado e a gente se comunica. Qualquer coisa também, acompanhar a Física Marginal pelas redes sociais. Instagram, Facebook. Ah, e para não perder nenhuma novidade no canal, não deixe de se inscrever. Você se inscreve no canal, cada vez que tiver um vídeo novo, você vai ser informado por e-mail. Beleza? Joinha.